Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Boa noite, né? Que são um pouco mais de 19 horas hoje de domingo, né? E trazendo essa mensagem aqui para vocês neste dia. Amém? Deus abençoe vocês, né? Já fica no meu cumprimento. E antes de prosseguirmos, amados, já deixe seu like. E mais importante do que o like é que você compartilhe. Eu sempre insisto no compartilhamento, né? Porque, como eu sempre falo aqui, esse é o canal onde eu trago a verdade do Evangelho. Eu prego a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus, com desdobramento, ensinando a vocês, orientando, dando direcionamento verdadeiro para vocês. O que é verdade da palavra de Deus, tá? Sem disse-me-disse, sem invenções, sem achismos que tem um montão por aí na internet, enfim. Então eu trago a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus. Por isso eu sempre cito aqui que mais importante do que o seu like é que você compartilhe, para que esses grilhões, essas amarras do engano que tem sido propagada no meio evangélico ou no meio gospel, né? Enfim, as pessoas tenham conhecimento, né? As pessoas recebam luz pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu sou apenas um instrumento, trago aqui a mensagem para vocês. Então que você compartilha, amado. Aquela pessoa que você ama em Jesus, compartilha. Se esse canal tem abençoado sua vida, tem trazido entendimento, compreensão na sua vida, compartilhe para que outras pessoas também possam receber isso que você está recebendo. Amém? Vamos continuar falando, temos falado nesses últimos tempos, né, sobre apostasia. Vamos identificar hoje mais sinais de apostasia que não podemos ignorar. Eu sei, é um fato que está na palavra de Deus, que isso aconteceria nos últimos tempos. E está se propagando numa velocidade, numa grandiosidade, assim, né, de fator exponencial, assim, coisa absurda. Cada dia mais de novidades no mundo evangélico, enfim, e distorções e mais distorções da palavra de Deus. Mas isso não me assusta, porque é cumprimento da palavra de Deus. E o meu dever aqui é trazer esse conhecimento para vocês, dar um direcionamento para que vocês possam identificar esses sinais. E por meio disso, opa, isso é uma apostasia. Isso esse camarada ou essa cidadã, né, tá pregando fora do contexto bíblico. Então eu vou me afastar desse lugar aí. Amém? Porque entenda, Deus ele não vai contra a sua palavra. E se uma pessoa prega contrário à palavra de Deus, é apostasia. E Deus não está naquele lugar. Ainda que se fale em nome de Deus, ainda que se cite o nome de Jesus, do Espírito Santo, ele pode falar o que ele quiser, mas Deus é zeloso pela sua palavra para a cumprir. Tá? Em Jeremias capítulo 1, versículo 2, se não me falha a memória, que Deus fala para Jeremias: viste bem, porque velo, ou seja, né, tem cuidado da minha palavra para a cumprir. Então Deus não vai contra a palavra dele. Amém? Então, para continuarmos a mensagem, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 4, que está escrito: contudo, surgiram no passado, naquela época que Pedro escreveu a epístola para a igreja, para a comunidade, surgiram falsos profetas no meio do povo, da mesma forma como haverá, já no tempo futuro, falsos mestres entre vocês. Sob falsos pretextos, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o Mestre, o Messias, que os comprou, trazendo desta forma sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles, o caminho verdadeiro, ou seja, o Evangelho, como era conhecido naquela época, o caminho com letra maiúscula, com C maiúsculo, será difamado. Em sua cobiça, eles os explorarão com histórias inventadas. A punição deles, decretada há muito tempo atrás, não está inativa. Sua destruição não jaz inerte, porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios, mais baixos que o Sheol, que o inferno, reservado até o juízo. Então Pedro aqui, naquela época, ele falou, no passado, surgiram falsos profetas e surgirão no futuro, naquela época, que estamos vivendo hoje em dia, né?
parede com pista de skate, barzinho, joguinho de sinuca, parecendo uma boate, uma danceteria, enfim. Né? Ainda como eu falei na introdução, ainda que se fale o nome de Jesus, ainda que se pregue o nome de Jesus, use o nome de Deus, eles estão fazendo comércio, porque são evangélicos, são, né, coach emocionais, motivacionais, que não geram vida, essa vida do Espírito Santo. Então as pessoas tendem a confundir, tá chorando, tá emotivo. Não, nem sempre um choro é de arrependimento. Entenda, não estou julgando ninguém, tá? Não é meu papel aqui, nem posso, porque só existe um juiz, que é Jesus, porque ele é capaz de julgar os vivos e os mortos. Eu sou apenas um instrumento trazendo a mensagem para você nesse dia, tá bom? Então, amados, há muita devassidão, muita destruição, muita gente que estão destruindo almas, vidas, né? Por pregar um evangelho cheio de heresia e que aprisionam as pessoas. E Jesus disse, Mateus 11, 28, vós estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O próprio Senhor Jesus disse. Só que tem líderes evangélicos que estão sobrecarregando. Ele não está levando Jesus para que você leve o seu fardo a ele, não. Ele impõe fardo sobre nós, sobre os nossos ombros, com enganos, com histórias, né? E nós vamos detectar algumas delas aqui, amém? Romanos capítulo 9, versículo 27, que diz, preste bastante atenção: contudo, Jerusalém, contudo Jeremias, contanto Isaías, com referência a Israel, clama: ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número do grão de areias do mar, apenas o remanescente será salvo. Então você vê aqui que Deus faz uma referência a Israel como o grão da areia do mar. Antes de prosseguir, vamos ler Gênesis capítulo 22, versículo 17, que diz: com toda certeza, Deus falando para Abraão, com toda certeza eu o abençoarei, e também multiplicarei seus descendentes, como as estrelas dos céus e os grãos da areia do mar. Seus descendentes possuirão a cidade de seus inimigos. Nós vemos aqui em Romanos que Deus fala, né, que ainda que o Israel seja tão numeroso como o grão da areia do mar, somente o remanescente será salvo. Então entenda, amado, Deus quando faz uma promessa a Abraão, ele faz, né, vamos dizer assim, duas promessas numa só. Como assim, irmão Romo? Deus, quando fala para que os descendentes de Abraão serão tão numerosos como o grão da areia do mar, se fala a respeito da descendência física de Israel, né? Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos que se formou uma nação, seriam tão numerosos, e como as estrelas do céu. Esse é o que Romanos fala quando Paulo escreve, que são os descendentes espirituais, a promessa vinda do Messias. Amém? Que é isso, irmão? Sim. Existe uma promessa a nosso respeito que crê em Deus por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Só que eu vou te explicar qual é essa promessa. Então eu estou trazendo essa introdução aqui para vocês, para que você compreenda melhor. Talvez algum tópico ou outro pode ficar mais difícil, mas vou abrir aqui um parênteses. Fique à vontade para escrever no e-mail pregadorlogos@gmail.com a dúvida, ou no canal aqui, que em tempo oportuno eu vou estar explicando isso melhor para vocês. Amém? Para não me demorar muito a mensagem de hoje. Então existe a promessa sobre os descendentes físicos e os espirituais. Eu vou explicar isso para você. Não estou falando nenhuma abobrinha, nenhuma coisa da minha cabeça, não. Não entendo. Então o Israel físico de Deus, os descendentes que lá, Israel, a nação de Israel,
né, que se encontra hoje lá, reduzida, porque se lermos o texto de Gênesis, a promessa de Deus, que seria a nação de Israel hoje, deveria ser, ela seria, se não me falha a memória, 4 ou 5 vezes maior de território do que é hoje. Tá? Não fiz os cálculos aqui, mas é uma coisa desse tipo. Amém? Então abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47 ao 49, que diz: o primeiro homem é da terra, feito do barro, o segundo homem é do céu. As pessoas nascidas da terra são semelhantes ao homem da terra, e as pessoas nascidas do céu são parecidas com o homem do céu. E da mesma forma, como nasceram a imagem do homem da terra, também portaremos a imagem do homem do céu. Então existe o homem da terra. Romanos também tem outro texto que Paulo escreve sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, né? Esse segundo Adão, entre aspas, que aponta para Jesus, que identifica o Senhor Jesus, e a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. Aí vamos lá, começar a identificar alguns pontos, né, de apostasia. Você entra numa determinada igreja e está lá o pastor pregando. Não vou citar nomes de igreja, enfim, nem nomes de pessoas, é só uma ilustração, mas você vai identificar isso em alguns lugares. Aí está o pastor pregando: se eu sou homem de Deus, ele fala assim: se eu sou homem de Deus, faça uma oferta de 100, de 200, de 500 reais, se até amanhã, esse mesmo horário, Deus não te abençoar, eu não sou homem de Deus. Então ele já pode sair do altar. Primeiro ponto. Segundo, não, faça uma oferta que Deus vai te tornar rico. Deus vai te tornar rico. Então, faça uma oferta de tanto. Faça o teu sacrifício de tanto. Doe 20% do teu salário. Dízimo da dupla honra. O cara quer teu dinheiro. Ele fala, bota o nome de Deus, mas ele quer teu dinheiro. Porque Deus não está nesse negócio. Amém? Aí, para respaldar o que eu estou falando, abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8, que diz: o adversário, o diabo, ou Satanás, dependendo da versão, o levou quem? Jesus. Aqui é a tentação de Jesus, tá? O levou a um lugar alto, mostrou-lhes em um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei todo o poder e toda a glória. Eles foram entregues a mim, e posso dá-los a quem eu escolher. Portanto, se me adorar, eles serão seus. Se me adorar, o diabo falando isso para Jesus: se você me adorar, todos os reinos da glória e toda a glória deste mundo será seu. Quando se fala reino, glória se refere a riqueza, luxo e tudo mais, tantas outras coisas. Yeshua lhe disse: o Tanakh, ou as Escrituras, diz: adore Adonai, seu Deus, e sirva somente a Ele. Esse é um ponto forte, amado, da mensagem. Por quê? Nós aprendemos errado durante séculos. O Evangelho chegou com muita controvérsia e muitas vezes a gente não se deu conta. Então tem muitas igrejas que fazem campanha, né, da prosperidade. Isso aqui se enquadra nisso aí, tá bom? Porque faça uma oferta, vem para a campanha de 7 dias, 7 semanas, 7 meses, não importa. Vamos fazer a campanha da prosperidade que Deus vai fazer você rico. Bom, aí é o Deus de ser século. Entenda, Deus Adonai Elohim, o Deus Todo-Poderoso, pode tornar rico quem Ele quiser, mas não é a promessa dele para nós. Entende? A promessa, quem prometeu que tornaria rico por adoração é o diabo. Está aqui, acabamos de ler. Que esse irmão, é só você ler a Bíblia. Está na Bíblia, não são palavras minhas. Não é invenção da minha cabeça. Não é o que eu acho, o que eu deduzo que pode ser, é a minha forma de interpretar, não. É a palavra nua e crua do Senhor Jesus, como está escrito. Satanás diz: todos os reinos da glória deste mundo foram entregues a mim, e posso dá-los a quem eu quiser. Se você prostrado me adorar, te darei tudo isso. Quem me ofereceu essa riqueza, as redes de glória do mundo, foi o diabo.
Não foi Deus. Como eu disse, Deus ele é poderoso para tornar rico quem ele quiser, mas não é a promessa dele para o seu povo. Para nós. Entende? Então quando uma igreja ela vem com essa propaganda de campanha da prosperidade, essa campanha de prosperidade foi criada pelo diabo, amado. Pelo inimigo, para enredar. Aí você dá tudo, você dá e nunca vê nada. Conheço pessoas que são dizimistas há décadas e nunca ficaram ricos. Então tem muitos pastores que usam isso. Não, você tem que dar o seu dízimo que Deus vai prosperar a sua vida. Aí a pessoa está lá 5, 10, 15, 20, 50 anos e não fica rico. Aí vão botar a culpa aí. Não, culpa é de Deus, não, culpa. Ainda fala assim, não, irmão, você que não está fazendo direito. Não, ele bota a culpa aí. Mas Deus não está nesse negócio. Que esse irmão, estou lendo na Bíblia para você, amado. Estou lendo as Escrituras para você. Por isso eu sempre deixo aqui os textos bíblicos para você ler. Eu sempre cito para você ler, acompanhar comigo. Não é assim, não, irmão, vamos estar deduzindo. Não, eu vou prosseguir. Então essa campanha da prosperidade, isso foi o dedinho do diabo que gerou isso para confundir a mente das pessoas, colocarem julgo sobre os seus ombros, por meio daquele que está lá em cima, que deveria pregar a verdade para você, mas se tornam gananciosos e querem seu dízimo. Como eu falei, ainda tem pastores, líderes religiosos, que ainda inventam ainda mais, pegam um texto isolado da Escritura, como eu preguei na semana passada, falam, não, vamos fazer a campanha do dízimo da dupla honra, que Deus vai te honrar em dobro, vai multiplicar 2 vezes mais tudo que você tem, só que em vez de 10%, dá 20% do teu dízimo. Deus não está nisso. Ele pegou um texto bíblico, isolou de todo o contexto e formulou esse tipo de coisa para enganar você. Aí você dá 20% do teu salário, fica mais duro, então, às vezes não tem dinheiro para pagar as contas dentro de casa, para os alimentos, e ele está cada vez mais rico. Compreende? E ainda há aqueles que pregam assim, não, você tem que dar dízimo do bruto, nem do livre, do bruto. Eu vou depois entrar nesse detalhe em outra mensagem, tá bom? Para alertar os irmãos. Mas ainda quer mais, quer arrancar mais de você. Então, camarada que está lá em cima, ficar rico com o sangue só das ovelhas é muito fácil. Então essa campanha de prosperidade é outro anátema. Gálatas 1:8-9. Porque, para encerrar, você pode me acompanhar aí, abrir já esse texto, vou ler novamente para vocês. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, que diz, e isto, ou na sua versão deve estar, e esta é a promessa que ele, o Pai, nos fez. A vida eterna. Opa, peraí, vamos botar o pé no freio. Peraí. Como assim, irmão? Sim. É fato. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você pode virar 1 ou 2 páginas, dependendo da tua Bíblia aí. Não estava a mensagem, mas você pode abrir comigo. Ainda em 1 João, capítulo 5, versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Os que têm o Filho têm a vida. Os que não têm o Filho de Deus não têm a vida. Essa vida é a vida eterna. Então essa é a promessa que ele nos fez. Entenda, como eu disse aqui, Deus, ele Adonai Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso Salvador e Libertador Jesus, o Messias, ele é infinitamente mais poderosíssimo para fazer o que ele quiser. Ele é soberano.
eu não determino nada. Ah, bem lembrado. Essa igreja que fica, não, você determina isso para a tua vida, determina isso. Não, a gente não determina nada, porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, somente o que Ele quer. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então entenda, se Deus quiser fazer de alguém rico, milionário, bilionário, trilionário, Ele vai fazer. Mas não é a promessa, amados, para nós. Que isso, irmão? É um banho de água fria? Para muitos, de repente, sim. Porque fica nessa expectativa de dízimo, de dupla honra, de não sei o quê, de eu ter que dar meu dízimo, que Deus vai me prosperar. Mas é para você enxergar, você acordar e se libertar, e que Deus, em nome do Senhor Jesus, te liberte dessa apostasia que tem sido pregada nas igrejas de hoje, e que você desperte, como está escrito em Efésios, desperta, dormiu, ou melhor, na versão que você conhece, usa lá, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então entenda, é para te dar um sacolejão para você acordar, despertar. Opa, peraí, então quer dizer, fulano está pregando errado? Sim. Então, não quer dizer que o Senhor está dizendo, não, eu não estou dizendo nada, estou mostrando para você na Bíblia, na palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo, não. É a palavra de Deus que diz para você, não sou eu. Então, como eu citei, Jeremias 3,16, na semana passada, quem faz a arca, a igreja hoje em dia virou moda, né? O modismo bota a arca lá, não, fazer campanha, entrada da arca da aliança. Deus condena isso, falou para não fazer outra, Jeremias 3,16, você pode ler aí na sua Bíblia. Diz que para não fazer menção dela, não ter lembrança, não sentir falta e não fazer outra. Então, uma igreja que faz uma arca, faz um culto de arca da aliança, entrada da arca da aliança, Deus não está nisso, porque Deus não vai contra a sua palavra. Compreende? Então é isso que eu quero que você entenda. Ou melhor, é isso que Deus quer que você entenda, para você despertar essa apostasia que tem sido pregada, e você verdadeiramente ter um encontro com o Senhor e Salvador Jesus, e que Ele liberte a sua mente, a sua alma desses grilhões, desses amarras. Amém? Então que você possa buscar direcionamento no Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Estou trazendo apenas aqui aquilo que Ele direciona, para que você acorde e seja libertado desses grilhões, desses amarras. Amém, amados? E, mais uma vez, para encerrar a mensagem de hoje, aquilo que eu falei no início, se essa mensagem tem abençoado a sua vida, tem despertado você, tem trazido conhecimento em Deus para a sua vida, libertado você de muitas coisas, que Deus tem te abençoado, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Para que outras vidas possam conhecer a verdade do Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa noite, final de domingo, uma semana abençoada para todos. E até o próximo final de semana. Se permitir, uma observação, pedir perdão aos amados irmãos, que normalmente trago a mensagem aos sábados, mas ontem, por causa de um contratempo, acabei chegando tarde em casa e não deu para me deixar a mensagem aqui. Amém? Então, shalom, Deus abençoe a todos. Até o próximo final de semana, se Deus, o Pai, assim nos permitir. Amém? Shalom.